novamente. Vai ser eu. Beleza, então vamos começar. Primeiramente, gostaria de saber se vocês tiveram alguma dúvida sobre o conteúdo. Pelo menos os conteúdos das aulas iniciais, né? Até a terceira aula, por exemplo, que é a primeira atividade. O conteúdo está bem claro. Claro? Eu estou tendo dúvida, viu? Estou voando. Não acredito, não. Você quer colocar alguma delas aqui ou quer que eu já parta para a aula e você vá tirando ao longo da aula? A aula vai ser a mesma dinâmica que eu costumo utilizar na disciplina, a resolução de questões. Vou passar uma questão e depois vou passar a questão e a gente vai tentar resolver aqui. Eu pensei que você ia resolver os exercícios já. É similar. Pela resolução desses exercícios, vocês conseguem resolver os demais. Ah. Beleza? Diga aí, velho. Eu queria, professor, que o senhor resolvesse a primeira questão. Aí vai ficar aqui a atividade para vocês. Mas os conteúdos em geral são similares, né? São os mesmos conceitos que vocês utilizam lá em algoritmos, só a diferença é que a gente vai utilizar os ponteiros. Beleza. Resma, quer dizer que você vai passar outra atividade agora? Não, a gente vai trabalhar como a gente trabalha na disciplina. Passa uma questão, vocês tentam resolver e depois a gente resolve. Vocês vão ter de 5 a 10 minutos para resolverem, tentar resolver e depois a gente resolve aqui com vocês. Beleza? No caso, toda a aula, né? Toda a aula vai ser nesse esquema e caso tenha dúvida, né, vocês trazem as dúvidas e a gente tira aqui ao longo da live. Beleza? Que o conteúdo em si eu já estou postando já nas videoaulas. Tranquilo? Tranquilo, pode começar, professor. Deixa eu tentar apresentar aqui minha tela. Beleza. A primeira questão seria essa. Ó. Leia 2 valores inteiros. A seguir, vocês terão que calcular o produto desses 2 números e atribuir uma variável chamada PROD. A seguir, você vai mostrar o PROD com a mensagem correspondente. Vai similar até a atividade de vocês. Você vai ter que criar uma variável, vai ter que trabalhar com ponteiro para essa variável e manipular essa variável através dos ponteiros e não utilizando a variável PROD em si. Então, ao invés de a gente utilizar a variável PROD, a gente vai utilizar ponteiros para essa variável e vai fazer a manipulação dela ao longo do nosso programa. Beleza? Valeu, vocês vão ter aí de 5 a 10 minutos para resolver. As questões que já tem lá já... Só gosto que é difícil. Então, vamos escrever aqui, né, caso alguém tenha tido dificuldade com essa atividade. Essa atividade aqui é bem simples, vocês estão vendo aqui a tela da IDE. Fala aí, Valdir. Então, vai lá, começa a digitar. Se o meu tiver certo, eu quero um 10. Mais ou menos sempre isso acerta, não. Então, vamos incluir a biblioteca, né, para ler informações do teclado geradas na tela. Criar o main, e aqui a gente precisaria de 2 variáveis apenas. 3, né? Uma para A, uma para B e uma para o produto, né? Aí, nesse caso, ó, A e B aqui são variáveis inteiras. Aí, nas questões e também na atividade de vocês não vão manipular as variáveis diretamente, vocês vão manipular através de ponteiros. Então, eu teria que converter, pegar o ponteiro referente a essas variáveis. Então, ao invés de A, eu colocaria PA.
o P aqui, só para denotar que essa variável A, PA, vai ser um ponteiro. E como é que a gente cria um ponteiro? Basta colocar um asterisco, né, na frente do tipo. E aqui, se a gente quiser pegar um endereço, ou seja, um ponteiro para a variável A, só colocar o i comercial A. Beleza? Fala aí, Val. E eu passei 2 horas tentando entender aquilo e não estava dando certo por causa disso. Pois é, eu disse a você que só era assistir o vídeo que dava certo. Então, vamos criar aqui outro ponteiro. Para que é um ponteiro? Basta colocar um asterisco à frente. Então, agora um ponteiro para a variável B. Esse ponteiro para a variável B vai receber o endereço de B. Beleza? Pedir aqui para o usuário informar os valores. Se eu errar, aí vocês já me corrijam. Para não passar vergonha. Beleza? Informe os valores de A e B. Scanf. Aqui a gente vai ler, né? Como A e B são no tipo inteiros, então a gente utiliza o especificador de formato %D. Então, o primeiro valor que o usuário digitar vai para A e o segundo para B. Então, aqui a gente vai passar os ponteiros também. Então, como a gente vai passar um ponteiro para A e depois um ponteiro para B, você não precisa colocar o i comercial. Você coloca só o nome da variável, que é um ponteiro. Viu aí, Valder, como era? Precisava colocar? Você tem que manipular os ponteiros e não as variáveis A e B diretamente. Beleza? Aqui agora só é dizer que produto vai ser igual. Como é que eu pego o conteúdo da variável A? Asterisco. O ponteiro aqui, né? Esse ponteiro aqui aponta para a variável A. Como é que eu pego o conteúdo? Vou utilizar um asterisco. Acessa no conteúdo de A. Isso. Você coloca o asterisco, você está acessando o conteúdo que está nesse endereço de memória referente a A. Para pegar o conteúdo de B da mesma forma, eu vou colocar um asterisco antes do ponteiro de B. Então, aqui a gente está multiplicando o valor de A pelo valor de B. E no final é só imprimir o resultado. Eu fiz o isso aí. resultado inteiro. Aqui a gente vai imprimir prod, coloca um barra N só para pular uma linha. E se quiser, né, pode ver a memória também. Então, show memory start igual a 65520. Beleza? Se executar isso aqui, roda. Vamos ver, né? Se não rodar, pronto. Então, executou. Aqui, não está perdido. Rodou. O meu rodou. Ainda está com dificuldade, velho, em relação na atividade também, né? A gente tem que criar variáveis normais e depois a gente cria ponteiros para acessar essas variáveis. Ao invés de você manipular as variáveis A e B diretamente, você vai manipular ela através dos ponteiros. Por exemplo, aqui a gente não está multiplicando A por B, a gente está utilizando o ponteiro de A e o ponteiro de B para fazer essa multiplicação. Então, quando a gente executar aqui, criar B produto, a gente está criando um ponteiro, criou aqui em cima um ponteiro para A. Então, se você olhar, o A está na posição FFC. Então, quando você pega um ponteiro para A, ó, PA vai ter o valor FFC. Da mesma forma, quando a gente pedir um ponteiro para B, a gente vai ver que B está na posição FF8. Então, se pedir um ponteiro para B aqui, o valor desse ponteiro vai ter o valor FF8. Então, pedindo para o usuário informar os valores, aqui a gente não está colocando A, está colocando os ponteiros. Aí, por que a gente não precisa do i comercial? Porque essas variáveis já são do tipo ponteiro, e o scanf, ele requer que você passe variáveis do tipo ponteiro. Então, quando executamos aqui, digitamos, por exemplo, 3 e 9, vemos que os valores de A foi preenchido com 3 e o valor de B foi preenchido com 9.
Se multiplicarmos, o produto vai dar igual a 27. Beleza, então, viu como a atividade de vocês é bem simples, vocês só têm que criar uma variável, acessar essa variável através dos ponteiros e fazer as manipulações como vocês já faziam lá em algoritmos. Mas, oi? Toda vida precisa acessar a memória do computador? Tá a pergunta mesmo? A gente está acessando as memórias aqui no caso, porque a gente está trabalhando os conceitos de ponteiros, mas esses problemas aqui poderiam ser resolvidos sem essa manipulação de ponteiros. Então, a gente aqui criou variáveis para ter ponteiros de A e B só para trabalhar os conceitos da nossa aula, mas poderia ser feito normalmente com as variáveis A e B sem o uso de ponteiros. Esse aqui você vai ler o código, a quantidade e o preço de uma peça. Aí, no final, você vai ter que imprimir o total a pagar. Por exemplo, eu imprimi 2 peças e a peça era de R$ 3,50. Então, você tem 2 peças, cada uma vale R$ 3,50, você teria que pagar R$ 7,00. Então, eu vou trabalhar na resolução junto com vocês. Da mesma forma, né? A gente vai... A questão aqui é basicamente bem parecida com o anterior. Mas não parece nem um pouquinho com o que está lá no cigarro, viu? Era só parecida, rapaz. Só isso mesmo, mas é totalmente diferente. Mas com a mesma, né, não vai ter graça. Então, a gente vai criar... Aqui no problema, a gente precisa de quê, né? A gente precisa, no caso, criar 3 variáveis, né? Um para código, uma para quantidade e uma para preço. E outra para armazenar o resultado, o total a pagar. 4 variáveis. Isso. Então, a gente vai criar um int código, um int para quantidade, um float para armazenar o preço do produto e um float para armazenar o total. Então, quantidade e código são inteiros e preço total, como são números quebrados, números reais, a gente representa como float. E aqui a gente vai criar os nossos ponteiros. Então, ponteiro para código, como é que cria um ponteiro? Coloca um asterisco, né, na frente. Esse ponteiro para código vai receber o endereço de código. Vamos criar um ponteiro também aqui para quantidade. Para criar um ponteiro para quantidade, basta colocar um asterisco à frente do tipo. A quantidade vai receber o endereço onde a quantidade está. Beleza. Aqui, a gente precisa pedir agora para o usuário o preço, né? Vamos criar aqui também um ponteiro para o preço. Chamado de preço. Para criar um ponteiro aqui para o preço, basta colocar um asterisco à frente do tipo. Então, vai receber aqui o endereço de preço. Beleza? Aqui embaixo, vamos pedir para o usuário informar os valores. Printf. O código. Quantidade. Preço. Beleza, e aqui embaixo a gente vai ler esses valores. Então, o código é inteiro, então, %D. A quantidade também é inteiro, %D. E o preço, cada ponto flutuante, né? Então, a gente vai utilizar %F. Então, aqui o primeiro valor que o usuário digitar vai para o código. Então, vai para o ponteiro, que armazena o código. O segundo valor que o usuário digitar vai para a quantidade.
Então, vai para o ponteiro, que armazena a quantidade, e o terceiro valor que ele digitar vai para o preço. Então, vai para o ponteiro, que armazena o preço. Da mesma forma, né, você não precisa utilizar o i comercial em nenhuma delas, porque o scanf espera ponteiros e as variáveis p-code, p-quantidade e p-preço já são do tipo ponteiro. Agora podemos calcular o total. Então, o total vai ser igual ao quê? A p, quantidade, né, vezes o preço. Beleza. Mas aqui a gente analisa ó, que P é um ponteiro, então você não pode fazer operações com ele, porque ele é um endereço de memória. Então você tem que acessar, que no caso, o conteúdo que esse ponteiro aqui aponta, que no caso seria a quantidade. Da mesma forma que em preço, você não pode acessar esse endereço de memória diretamente. Você quer acessar o conteúdo. Por isso você utiliza um asterisco aqui antes desse ponteiro, para acessar o conteúdo que está nesse endereço de memória. Por fim, basta imprimir esse total. Então, o total, o tipo dele é ponto flutuante, então, %F, colocar um ponto 2 aqui para deixar o código mais organizado, e vamos imprimir a variável total. Para ver a memória, opcionalmente, posso colocar aqui o comando show memory, start igual a 65520. Beleza? Tá tudo certo aqui ou tem algum probleminha? Só tem professor, nunca roda direito. Roda aí que tá certo ou errado. Ai, deu certo. Beleza. Aqui embaixo temos a memória, né? Começar a executar. Aqui a gente criou as variáveis, ó, code, para armazenar o code, e aqui a quantidade. Você vê na memória, ó, o código está onde? Está na posição FF6. E a quantidade está na posição FF8. Então, se a gente pegar o ponteiro para o código, ele vai ter o endereço FF6. Se pegarmos o endereço para a quantidade, esse ponteiro vai ter o endereço FF8. Aqui criamos também mais duas variáveis, que para armazenar o preço e para armazenar o total, o preço está em que endereço? Está no endereço FF4. Quando pegarmos aqui, ó, criamos um ponteiro para o código, ou seja, pegar o endereço onde o código está, ele vai nos retornar o valor FFC. Por quê? Porque o código está armazenado nesse endereço FFC. Da mesma forma, quando pegar aqui para a quantidade, vai ter o valor FF8, porque a quantidade está no endereço FF8. E ao executar aqui, esse comando aqui de baixo, então o endereço de preço, ou seja, o endereço desse ponteiro, vai ser onde o preço está declarado. O preço está declarado em que endereço? Está declarado no endereço FF4. Beleza? Vamos pedir para o usuário digitar os valores. Estão digitando aí 3 valores. Beleza? Quem quer arriscar meio ponto na atividade de hoje? Para ganhar logo um... Não, melhor ganhar o ponto. Melhor ganhar o ponto completo, porque tá todas as notas no final é arriscado, não dá nem um 7, multiplicando, fazendo não sei o que, se for igual naquela vez lá, rapaz. Se a gente fosse pegar um ponteiro para total, onde era que total estaria? Que endereço seria esse? Da variável total. Aí quem respondeu? Endereço? Ninguém ainda? Alguém quer arriscar? Se a gente pegasse o endereço da variável total, pegasse o endereço dessa variável. FF0. FF é 0. Pronto, Tá pegando endereço? Eu gaguejei primeiro, foi. Foi Anderson? Oi. Anderson já tem meio ponto.
Pode errar em quê? Ô, Reudno. Cuidado quando você submeter, né? Você tem 1.000 pontos. Hein, Reudno? Tem 5 pontos dos 10, né? Ele tá dizendo. Vamos Eu lá, não consigo mudar nota, não, Resman. vamos digitar aqui, né? 12 para o código. A quantidade foi 2. O valor foi 3,50, né? Então, vamos executar aqui. Então, vemos ó, que o código recebeu o valor 2, 12, quer dizer. A quantidade recebeu o valor 2 e o preço recebeu o valor 3,50, 3,5. Então, quando executarmos aqui, esse conteúdo aqui onde está o total, está com o valor agora 7. Quando imprimirmos, vai ser gerado na tela o valor 7, né? Que vai ser o total a pagar, porque ele comprou 2 peças e cada peça valia 3,50. Beleza? Vou editar aqui para deixar o ponto. Beleza? Alguma dúvida sobre essa resolução? Reudno, Oi. depois tem como você disponibilizar essas questões e os códigos dela depois? Tem. Porque pode ser que tenha gente que não esteja conseguindo terminar e pode treinar depois. Isso, é por isso que eu estou gravando aqui, na verdade. Vou postar também para quem não conseguiu assistir a aula poder visualizar que foi discutido. Obrigado. Roberto, cadê papai Lei? Sei Não lá, é mais que eu tá em casa. já sei, né, papai? Beleza. Aí, tá mostrando aqui? Vendo sua tela. Pronto. Aí eu chamei a biblioteca de input e output e declarei um main. Aí aqui eu criei um float v, que é para receber o valor, né? Aí criei o ponteiro de v, que ele recebe o endereço de v. Aí eu faço a leitura do v aqui. E aqui eu vou fazendo as condições, que é, no caso, se está no intervalo de 0 a 25, se está no intervalo de maior que 25 a menor ou igual a 50, se está no intervalo de maior do que 50 e menor ou igual a 75, aí se está no intervalo de maior que 75 e menor ou igual a 100, aí eu printo os valores aqui dos intervalos. E se ele não tiver em nenhum desses intervalos, ele mostra que está fora do intervalo. Aí, no caso aqui, se eu compilar... 25.1. 01. Aí ele vai fazer os testes e vai entrar no intervalo de 25 a 50. Só faltou o parêntese que eu... não errou. Mudar, né? Errou. Errou, não vale não. Errou. Vai não. O programador não pode errar besteira, não, pô. Norberto precisa não. Não pode entregar errado, deixa. Pronto. Era só isso. Pronto, ótimo, Roberto. Se você Boa, Carneirão. Ia ganhar um pouquinho, né? Completou, rapaz. Pronto. Beleza, então vamos resolver aqui com vocês o mesmo código que o Norberto colocou ali, né? Vamos escrevendo pouco a pouco para a gente ir acompanhando e vocês irem digitando também, se desejarem. A gente vai incluir a biblioteca para ler informações da tela e gerar, para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Tem um int main. Então, aqui a gente vai precisar de variáveis, né? Que variáveis é que a gente precisa, no caso? Precisa... Se alguém falou. Pronto, a gente precisa de uma variável, né? Para armazenar o número que o usuário vai digitar. Porque ele vai digitar um número, no caso aqui 25.01, e você vai ter que dizer em que intervalo é que esse número está.
Então, vamos lá. Então, float n, aqui um ponteiro para essa variável. Vamos chamar de pn. E vamos dizer que pn vai receber o endereço de n. Beleza? Criamos uma variável n para receber o valor. Criamos um ponteiro para armazenar o endereço onde essa variável está. E aqui dizemos que o ponteiro é igual a esse endereço, ou seja, o endereço onde n está armazenado. E podemos pedir para o usuário informar um valor. Informe um valor. Aí tem um cachorro latindo, viu? Oi? Tá pequeno não essa tela aí, Rubio? Tá pequeno? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo todo mundo aí? E a tela que você tá fazendo existe meio miudinho? Pronto, agora. Não. Será que é aqui no meu? Vocês estão vendo? Pequena dá pra ver. ainda. Tá pequena ainda. Agora não, dá pra ver, dá pra ver. Se aumentou, dá pra ver. No meu Mesmo? tá assim, mas se vocês fixar na tela que aparece grande. Beleza. Vocês preferem grande assim ou normal mesmo? Tá certo assim, não, dá pra ver. é porque a tela tá pequena, entendeu? Tá no meio, dá pra ver todo mundo. Mas é só fixar na tela que aparece a tela grande. Dá pra ver, mas assim. Pronto. É que a gente vai ler o valor, né? Então, vamos ler aqui. No caso, esse valor é do tipo ponto flutuante. Então, a gente vai utilizar o %F. E o que o usuário digitar vai para PN, no caso. A gente não vai precisar do I comercial, porque o PN já é um ponteiro. Beleza? Lá na questão de vocês também vai estar desse jeito. Você vai receber um valor, tem que criar um ponteiro para esse valor, dizer que esse ponteiro vai ser o endereço, que no caso de vocês vai ser o DDD, né? E vai ler aqui como um ponteiro, no caso, para o DDD. Aí depois vai fazer análise com o if. Então, o if aí vai ter que testar cada um dos intervalos. Então, o primeiro intervalo é 0 a 25. Então, você tem que dizer se o endereço que está, se o valor que está nesse endereço for maior ou igual a 0, e for o valor que estiver nesse endereço for menor ou igual a 25, aqui a gente está se perguntando, ó, se o valor que o usuário digitou em N, ele é maior que 0 e é menor que 25. Então, se for esse o caso, é porque aqui vai estar em que intervalo? 0 e 25. 0. Fechado e 25 fechado. Isso, aí vai ter que testar os próximos. O próximo agora aqui, intervalo. 25 a 50. Foi? Então, vamos lá. Se PN for maior que 25 e o valor que está nesse ponteiro for menor ou igual a 50, então, se o valor que o usuário digitou for maior que 25 e também esse valor for menor ou igual a 50, então, nesse caso aqui, em que intervalo é que a gente estaria? 25 aberto e... 25 aberto? 50 aberto e 75 fechado. É? Tô vendo. 25, 50. 25 e 50, né, no caso? Tá certo, tá certo. Aí, como é maior, né? Uhum. 25 aberto e 50 fechado. Porque aqui inclui os 50, né? Isso. Beleza, aí teria que testar os próximos intervalos. Vocês adivinham qual código? Então, tem que acessar o conteúdo de PN. Agora, se for maior que 50 e conteúdo desse ponteiro, o menor é igual a quanto? 75. 75. Então, nesse caso, a gente vai imprimir que intervalo? 50 aberto e 75 fechado. Isso, 50, 75 fechado. Tem mais intervalo para analisar? Tem.
Tem um, né? Então, é o if. O valor que está nesse ponteiro for maior que 75 e o valor que está nesse ponteiro for menor ou igual a 100. Sim. Então, nesse caso aqui, a gente estaria em que intervalo? 75 aberto e 100 fechado. Intervalo 75, 100. Beleza. Se não tiver em nenhum desse intervalo, é porque está no intervalo inválido, né? Ou intervalo menor que 0. Isso. Se não couber em nenhum desses valores, vai estar fora de intervalo. Beleza? Beleza. Será que compila aí pela análise dos compiladores? Vocês, né? Os compiladores, no caso. Vamos ver, né? Tentar a sorte. Aí, compilou. Só fazer uma edição aqui para colocar o show memory, só para deixar esse conceito de ponteiros bem concreto. É o fraco. Pois é. Aqui a gente tem a memória, né? Então vamos executar agora. O nosso N agora é ponto flutuante, né? Quando ele foi para a posição, ó, por endereço FFC. Então vamos executar. Vamos agora pedir para o usuário informar um valor. O usuário vai informar aqui, né? Que valores é que você quer que informe? Diga aí um valor. Boa a internet, entendeu? Mais 1050, vai, digitei 1050. 1050? É. E, rapaz. Pergunta o que vai acontecer, pô. O que é que vai acontecer aqui se eu digitar 1050? O que é que acontece, galera? Pessoas? Tá fora do intervalo. É isso. Nesse caso aqui, né, é para imprimir que está fora do intervalo. Então, o N aqui, ó, recebeu o valor 1050. E agora vamos fazer a análise, né? Então, o endereço, ó, é FFC. Quando você utiliza o asterisco, você está pegando o conteúdo que está nesse endereço. Então, no endereço FFC, o conteúdo dele é 1050. Aí você está se perguntando, ó, 1050 é maior que 0? É sim, né? Mas ele é menor que 25? Então, 1050 é menor que 25? Não. Não, né? Então, no caso, não entraria aqui. Deixaria o próximo intervalo. Agora está perguntando o quê? O conteúdo que está nesse endereço, ou seja, 1050 é maior que 25? É, né? É. Mas ele é menor que 50? Não. Não. Então, entraria nesse intervalo. Aí vai para o próximo. O conteúdo é maior que 50? É. Mas ele é menor que 75? Não. Não, né? Então também não entraria aqui. Aí vai para o próximo. Esse conteúdo é maior que 75? É. Sim. Mas ele é menor que 100? Não. Não. Não, né? Então a gente terminaria o programa imprimindo fora de intervalo. Beleza? Alguém tem uma pergunta relacionada a essa questão? Foi difícil essa? Não, para mim não. Mais ou menos, né? Foi complicado um pouquinho só. Foi de boa essa questão. Então, mas o que eu queria que vocês também fizessem na questão de vocês, né? Só criar um valor, pegar um ponteiro para esse valor, ler esse valor e depois fazer a análise. Então, a análise aqui é um pouco mais complexa do que a que vocês vão fazer lá. Lá vocês vão ter apenas que analisar um DDD e informar a que cidade que esse DDD ele pertence. Beleza?
Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Oi, Vera, queria falar? Fala, Vera. Na teoria, como imprimir um ponteiro? A teoria, eu quero saber. Pronto, na teoria, nas aulas lá de imprimir o ponteiro, né? Então, quando você vai imprimir determinada variável, você tem que informar o especificador de formato dele, né? Então, para imprimir um inteiro, o que é que você coloca? Você coloca um printf, %d, e a variável que é do tipo inteiro, por exemplo. Para imprimir um ponto flutuante, você faz o quê? Coloca %f e substitui pelo valor de uma variável que é do tipo ponto flutuante. Vou fazer aqui. Eu não estou conseguindo ver mais nada, não. Cadê na os códigos? tela, tá maior, não dá para ver, não. Tá vendo a tela, não? Tô não. Poxa, aqui tá de boa. Vocês clicaram que aqui nas miniaturas, né? Aperta tudo para fixar. Tem uma que é na minha tela. Se clicar aqui nas pessoas, vai ter ó, que é a minha tela. Não sei se vocês estão... No meu caso aqui está aparecendo a segunda pessoa. Então, se vocês só clicarem... colocar para fixar na tela. Oi? Deu certo aí. Pronto. Então, ó, se você tem uma variável do tipo inteiro, maior um pouco aqui. Você tem uma variável do tipo inteiro, a 10, por exemplo. Quando você for imprimir aqui, você vai fazer o quê? Especificador de formato, para imprimir o inteiro é %d. Aí você vai colocar aqui, ó, o P. No caso, se você quiser imprimir uma variável do tipo ponto flutuante, você coloca o quê? Float, %f. Se você quiser imprimir um double, então, %lf. Então, se você quiser imprimir um ponteiro, também tem especificador de formato, que no caso é %p. Essa variável teria que ser do tipo inteiro, no caso. E... Beleza, então? Tá double ali, não? Se você quiser imprimir uma variável de um tipo ponteiro, então PN aqui é um ponteiro, né? Você tem que utilizar o especificador de formato %p, ele vai imprimir o endereço de memória onde PN está. Beleza? Tirei sua dúvida, Vera? Sim. Então, a teoria seria o quê, né? Se eu fosse escrever, eu escreveria: para imprimir um ponteiro, utilize o especificador de formato %p. Deus meu, não estou conseguindo ver o código. Não viu o código? Estou conseguindo, No caso, sempre que for para imprimir um ponteiro, usa o %p, é? Isso. Se você quiser imprimir o endereço daquele ponteiro, Imprime né? só o endereço, né? Se você, quando imprimir, você vai ver que ele vai imprimir lá um endereço na tela do computador. Quem não conseguiu ver. Eu só estou conseguindo ver você e alguém quando vai falar aí. Não está aparecendo o código. Beleza. Agora você está vendo, olha isso? Agora estou. Ó, você vai aqui, ó, quando não estiver aparecendo, você vai, tem várias pessoas. Né, você tem que clicar ó, na minha tela. Em cima tem eu e aqui embaixo tem a minha tela. Você clicando na minha tela, aí você vai visualizar ela. Beleza, isso aqui é para ler o valor inteiro N. Esse valor será a quantidade de valores que serão lidos em seguida. Para cada valor lido, mostre uma mensagem dizendo se esse valor é nulo. Então, o valor nulo é aquele que é igual a 0 ou não. Beleza? Pode ser com vetor. Aqui o usuário digitou o valor 3, isso significa o quê? Que ele vai digitar 3 valores em seguida.
Então, aqui eles digitou o número 0, 1 e 2. Se você analisar o 0 é nulo. O 1, como é diferente de 0, você vai imprimir 1, não é nulo. O 2 também, como é diferente de 0, você vai imprimir 2, não é nulo. Beleza? Dizendo, tem programa que, quando a pessoa quer imprimir um endereço, como bota porcentagem P, né? Tem programa que não executa, dá erro, como é? Não, imprime, né, o endereço. Pode ser que você tenha esquecido alguma coisa, não? Ou colocou %P e é uma variável de um tipo que não é ponteiro, não foi isso não que ocorreu? Não. Depois você posta um exemplo para a gente. Você está dizendo que uma ideia particular em uma dá certo e na outra não. É isso. É isso que eu quero dizer. Pronto, depois você me mostra direitinho. Não era para estar ocorrendo, não. Pelo menos eu pensei em diferentes IDEs e nunca. Eu só uso mais IDEs online, né? E o Dev mais. Fora Alisson. Eu vou já conversar com o Alisson. Ele vai ter que... Eu vou comprar os códigos tudinho a ele, Jesus. Pronto. Meu. Se tiver com dificuldade, você vai perguntar a Alisson aí, a Anderson. Alberto é o cara. Esses quietinhos aí. E a Danilo. Tá mais de tudo. Porque agora ele vai sofrer. Ei, Júlio. Oi? Tu viu as questões que eu enviei? Só falta uma. Vi, só não vi a última. Pronto, eu vou mandar. Alisson, aí você pega e manda tudo pra mim também. Tá aqui 8 minutos. Pronto. Foi dizendo já? Bora, Zé. Bom, a questão pede para criar uma variável, né? Para dizer o total de elementos a ser lido. Aí embaixo eu criei um ponteiro para pegar o endereço de N. Tô descendo. Aí manda digitar, daí vai guardar na variável N, né? Criando o ponteiro. Pode descer. 3 elementos. Aí vai começar. Daí 0 é menor que 3? Sim. Daí tu vai lendo. Pode digitar erro no valor aí. 0, 1, 2. Analisando, rodando e analisando. Pode ler aqui, né? Bom. Quando não for falso, vai rodando. Quando for falso, sai do laço. Aí vai imprimir agora, né? Descondição. Aí, peraí. O 0. Eita. Aí. Tá aqui. Pronto. Aí o valor da primeira posição do ponteiro, qual é? É o 0, né? Aí vai perguntar, 0 é igual a 0, sim. Daí imprime essa mensagem, a primeira rodada. Pode seguir. Aí incrementa, vai perguntar, 1 é menor que 3? Sim. Aí vai perguntar de novo. O ponteiro na posição 1 é igual a 0? Na posição 1 é 1. Ou seja, não é. Vai para o else. Vai imprimir essa mensagem aí. Daí vai incrementa de novo, vai para a posição 2. 2 é maior que 3? Ou menor que 3? Sim. Aí vai para essa primeira condição. A variável na posição 2 é o 2. 2 é igual a 0? Não. Vai para o else. E vai imprimir, dizendo não é nulo. Pronto. Incrementa, daí 3 é menor que 3? Não. Falso. Daí sai do laço e finaliza o programa. Pronto, massa. A carreira de professor não dá, não.
Oi? De professor não dá, não. Eita, vamos ver lá a sua resposta. Eu acho que na atividade 2 você já contemplou já o que pedia. Caso não contemplar, a gente complementa com o restante. Beleza? Então, vamos escrever aqui, linha por linha, só para a gente ver detalhadamente esse fluxo. Fica melhor, né? Até Ver aí o ponto H, né? Int main. E que variáveis é que a gente precisa? De uma para armazenar a quantidade de valores, né? Então, int n. Que a gente vai precisar mais do que? Para uma variável que vai representar um ponteiro para onde esse n está. Então, como é que a gente declara um ponteiro? Coloca um asterisco na frente e vai receber o quê? O endereço de onde n está. E a gente já pode pedir ao usuário os valores. Então, informe a quantidade de valores. Beleza, aqui embaixo a gente vai ler esses valores. Então, n é de que tipo? N, no caso, é tipo inteiro, né? A gente vai utilizar o %d e o que o usuário digitar vai para esse local aqui de memória onde n está. Beleza, agora que a gente já leu n, a gente pode criar um vetor desse tamanho. Então, int v com n posições. E pode começar a preencher esse vetor. Então, para preencher, a gente precisa de uma variável auxiliar. E a gente precisa agora caminhar nessa quantidade de elementos e ler esses diferentes valores. A gente faz um for da primeira posição i igual a 0, ou seja, do int 0, da primeira posição do vetor, i menor, que é a quantidade de elementos que eu tenho, que é n, e mais. Cada rodada vamos ler um valor. Esses valores aqui do v são de que tipo? São do tipo inteiro. Então, a gente vai fazer o quê? %d. E se utilizarmos a notação de aritmética de ponteiros, então, v aqui é um ponteiro. Se a gente quiser acessar o primeiro dado desse ponteiro, é só fazer v mais, no caso, 0. Se quisermos acessar o segundo elemento, v mais 1. Se quisermos acessar o terceiro, v mais 2. Então, como a gente aqui está num laço, a gente vai colocar v mais i. Então, no início, ele vai acessar a primeira posição desse vetor. Na segunda rodada, vai acessar o elemento que está no índice 1 e na próxima rodada vai acessar o elemento que está no índice 2 e assim sucessivamente até ler todos os dados do vetor. Beleza? Então, como V aqui é um endereço de memória, quando você faz alguma operação sobre o endereço de memória, você tem o endereço de memória em si, você não precisa também utilizar aqui o i comercial. Beleza, agora que já lemos todos os valores, podemos fazer a análise. Então, for o i volta a ser 0, i menor que a quantidade de valores, e mais. Cada rodada temos que fazer análise. Então, if, o elemento, utilizando a aritmética de ponteiro, seria v mais i. Mas como a gente quer acessar aqui o conteúdo, a gente precisa utilizar o operador de indireção, o asterisco, para acessar esse conteúdo. Tá? Que a gente está vendo. Se o conteúdo aqui, o operador de indireção desse endereço de memória aqui, o maior que for igual a 0, no caso, for igual a 0, então a gente vai imprimir printf, esse número aqui, %d, é nulo. No lugar desse %d, a gente vai substituir o quê? Conteúdo que está nesse endereço de memória. Então, asterisco para acessar o conteúdo, v mais i para acessar esse endereço de memória. Correu? Oi? No olho assim, o cabo vendo a questão em si, poderia imprimir só a posição, dava certo mesmo jeito, né? Só a posição.
Vou falar a mesma coisa, né? No caso aqui, se eu imprimir 0, é nulo, 1 é nulo, é porque eu digitei aqui 0, 1 e 2, né? Mas eu podia ter digitado 5, 6 e 7. Tô entendendo. Aí ia dar diferente. Que ali, no caso, por coincidência, eu digitei os números 0, 1 e 2. Isso que eu percebi, tá entendendo? Massa. Então, se você estivesse executando no URI, né, geralmente você submete uma questão que você acha que está certo, que passa nos casos de teste, mas quando você vai olhar no fundo, ela pede algo diferente daquele que você imagina. Então, se não for, né, se o conteúdo que tiver nesse endereço de memória não for igual a 0, então você vai imprimir que esse conteúdo não é nulo. Beleza? E no lugar desse %D, a gente vai colocar conteúdo que está nesse endereço de memória. Então, utilizar o operador de direção, V mais I. Será que tem algum erro aqui ou esse negócio foda? Vai rodar, né? Mas é que tá, né? Para ver como é que a gente se sai. Aí rodou direitinho. Só colocar aqui o nosso comando para ver a memória. Então, show. Memory. Start. Igual a 65520. Compilando. Aqui embaixo tem a memória impressa. Então, vamos começar a executar, criando a variável N, criando um ponteiro para onde N está, e pedindo para o usuário informar a quantidade de valores, que nesse caso é 3. Então, aqui, ó, no conteúdo desse endereço de memória, agora a gente tem o valor 3. Vamos criar agora um vetor que vai ter 3 elementos. Então, 1, 2 e 3. E aqui vamos criar a variável auxiliar I, que está iniciada em 0. Então, 0 menor que a quantidade de elementos que a gente quer analisar, que nesse caso é 3. Sim, então a gente vai ler o primeiro valor. E que posição de memória que a gente vai analisar? Vocês estão conseguindo ver direitinho aqui a tela? Pronto. Então, se você analisar aqui, ó, o nosso vetor, ele inicia na posição FFST. E ele tem 3 elementos, ó, 1, 2 e 3. Beleza? Então, quando você faz, Gente, quando o Jesus não estiver falando, silencia esse microfone. Se puder, celular, né? Se eu puder desligar o... Tem como você silenciar, Deus. Oi? Tem como você silenciar. Mas eu não sei quem é. Meu tá mais alto. Beleza. Então, aqui a gente vai ter 3 elementos. O primeiro elemento, o segundo e o terceiro. Aí, o primeiro elemento, onde é que está a posição dele? O FFSC. O segundo, está em que posição? FFF0. Já o terceiro está na posição FFF4. Então, quando você faz um endereço de memória de V, que nesse caso é FFSC mais 0, ele continua nesse endereço de memória daqui. Então, a gente vai preencher que valor? Preencher esse valor específico aqui da nossa memória. Então, quando a gente executar e digitar os valores 0, 1 e 2, vamos ver ó, que esse endereço de memória aqui específico foi preenchido com valor 0. Aí o I está em 0, vai para 1. Então, 1 menor que 3, sim, a gente vai ler o próximo. Então, o próximo a gente vai ler qual? Vai ser o endereço de memória que a gente tem, ou seja, FFSC mais 1. Então, a gente vai pular o endereço de memória. Então, vai para que endereço de memória? Esse daqui, ó, FFF0. Quando você faz aqui, ó, %D, V mais I, ou seja, V mais 1, você vai para esse endereço de memória e você vai estar, ó, preenchendo esse endereço de memória. Quando eu executar aqui, vamos ver o que esse endereço de memória foi preenchido com o valor 1. Então, I mais e está em 1, vai para
2 menor que 3, sim. Então, quando a gente executar aqui, ó, o nosso vetor mais 2, que endereço de memória a gente vai ter com o resultado? Então, mais meio ponto aí, para quem quiser. Para quem não já tem a nota recheada, né? Responda não, Beto. Eu ia responder aqui. Alguém se candidata? Ô, Reudman, aí quando você termina esse exemplo aí, eu vou só fazer uma pergunta que eu já sei, só para ver a sua resposta mesmo. Pronto. Ajuda até os meninos aí, ajuda. Certo. Beleza. Então, se a gente fizer aqui V mais 2, a gente vai para que endereço de memória? Quem se arrisca, quem não tem nota ainda? Então, a gente faz V, ó. Esse endereço de memória aqui, FFSC mais 2. FF é 4? Qual? FF é 4? Isso daqui? FFF4, você falou? FFF4. Isso, velho. FF4. Então, meu ponto a Vera aí. Colocar a Vera. Tem meu ponto, já pode errar, velho. Não sei, vai anotando já. Vera vai ter meu ponto na metade da primeira atividade. Beleza? Então, quando você faz esse endereço de memória mais 2, ele vai pular o endereço, vai pular 2 endereços. Então, vai para a posição ó, FFF4. Então, vai preencher esse valor específico aqui da memória. Então, executando, vemos que esse valor, essa posição de memória específica foi preenchida com o valor 2. Então, o I está em 2, vai para 3, 3 menor que 3. Não, né? Agora a gente vai para análise. Vamos analisar o primeiro, o I volta a 0, 0 menor que 3, sim. Então, a gente está perguntando aqui, ó. O nosso vetor, seja FFSC mais 0, ou seja, esse primeiro elemento aqui. Se a gente pegar o conteúdo dele, a gente vai ter que valor? Então, se a gente faz o nosso vetor mais o I é 0. Então, nosso vetor mais 0 pega o endereço de memória. Se a gente utilizar o operador de indireção para pegar o conteúdo, que conteúdo a gente vai pegar? Alguém vai arriscar mais meu ponto? Quem não tem, né, Hildo? Quem não tem, já. É o conteúdo dele mesmo? Oi? Então, mas que É o conteúdo conteúdo dele mesmo? Que número específico? Então, nosso vetor é esse daqui, ó, está na posição FFSC. Quando você faz FFSC mais 0, e pega o conteúdo, que valor específico é que a gente vai pegar? Seria o FFSC? Que é ele mesmo? O FFSC é o endereço, né? Que conteúdo Sim, é. Que número específico? E o FFSC é o ponteiro. A gente está falando aqui do conteúdo em si, do número, que é o conteúdo desse ponteiro. Então, por exemplo, aqui ó, nosso vetor ele armazena inteiro. Então, a resposta deveria ser o número inteiro. Seria 0. Isso, no caso, 0, né? FFSC, o conteúdo 0. Quem foi que falou? Vitor. Cleiton? Como é? Vitor. Coloca aí, Victor. Coloca aí no chat. É fácil. Pronto. Vitor, será que tem mais outro Vitor? Digita aí sobrenome também. Não, Vitor Gomes Melo Barra. É esse? É sim. Então, vou colocar aqui meio ponto na atividade de Vitor. Beleza, então quando você faz, ó, V mais 0, então você vai
está nessa posição específica da memória, mas você vai pegar com asterisco, você vai pegar o conteúdo. Então, o conteúdo que está nesse endereço de memória é o 0. Então, o 0 é igual a 0. Né? Então, a gente vai imprimir que esse elemento, ou seja, o 0, é nulo. Se a gente analisar aqui, ó, vai ser impresso 0, é nulo. Agora, a gente vai I++. Então, I estava em 0, vai para 1. 1 menor que 3, sim. Agora, a gente está analisando que elemento. O nosso V, ou seja, a posição FFC, mais 1. Então, a gente vai para o endereço de memória FFF0. Que conteúdo é que a gente tem? A gente tem um conteúdo 1. A gente está se perguntando, ó, o 1 é igual a 0? Não, né? Então, vai ser impresso aqui, ó, o else, dizendo que o 1 não é nulo. Quando executarmos aqui, vamos ver que aqui embaixo vai estar impresso 1 não é nulo. Então, o I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Beleza. Então, a gente vai fazer o nosso vetor mais 2 e vai pegar o conteúdo dele. Então, que conteúdo é que a gente vai pegar? Outra pessoa diferente aí de Vitor. Já. O 2. Pronto. Vai pular 2 endereços de memória, né? Vai pular 1, vai pular 2, então vai para o endereço FF4 e vai pegar o valor 2. Foi Valdeilson, no caso? Foi. Falou? Foi? Foi. Pronto. Beleza. Então, a gente está se perguntando aqui, ó, o 2 é igual a 0? Não, né? Não. A gente vai imprimir o 2, não é nulo. Então, o I está em 2, vai para 3, 3 menor que 3. Não, o nosso programa, ele finaliza. Não. Beleza? Pronto, agora faltam 2 minutos para o menino fazer a pergunta dele. Pronto, vai lá, Alisson. Bom, Heldman, a pessoa quando cria um vetor, eu acho que é Rei lá, não sei se pronunciar esse nome certo não, desculpa a pronúncia. Sim, um tipo ínter, vou citar um exemplo, um tipo ínter é 4 bytes, tá entendendo? Se você criar um vetor de 10, para ler 10 posições, vai ser 40 bytes, né, assim? Isso. Então, quer dizer que a aritmética de ponteiro se baseia nisso aí, no caso, né? Exato. Quando você faz incrementa qualquer valor, em vez de ele estar incrementando uma unidade, né, como a gente tem na mente, usualmente ele pula endereços de memória. Ou seja, a quantidade que você botar para ler, você vai ter que multiplicar por 4, dependendo da variável. Se for um inter, é 4 bytes. Se for um float, é 8 bytes, não é isso? Isso. Agora, essa quantidade de bytes vai depender um pouco da arquitetura do computador que você vai utilizar. Aqui no Codecast ele está 4, mas dependendo do computador que você utilizar, pode mudar um pouco. Por isso que a gente utiliza lá, quando a gente está utilizando o malloc, a gente utiliza o size of, para pegar o tamanho específico daquele tipo de dado. Isso. Beleza, acho que essa aula ficou por aqui, né? Já chegou o nosso horário.